de Poços. Bom, para quem não me conhece, eu estou atualmente como superintendente em exercício de segurança operacional e meio ambiente, substituindo o superintendente Rafael Moura, que hoje está como diretor substituto. Mas, na verdade, estou como superintendente adjunta da SSM, né? Da superintendência que cuida da parte de segurança operacional e meio ambiente do upstream, da indústria regulada de exploração e produção de óleo e gás do nosso país. O meu background é de perfuração de poços. Então, antes de ser superintendente adjunta, eu era coordenadora de sondas e poços, também na SSM. Já comecei na NP em 2013, trabalhando na SSM mesmo, trabalhando com segurança operacional e meio ambiente. Me apaixonei, sempre fiquei ali e fiquei em sondas e poços por conta da minha experiência pretérita, né? Antes de trabalhar na NP, eu trabalhei na Repsol, Sinopec Brasil, trabalhei com projetos e também na operação de perfuração de poços de águas ultraprofundas, né, no pré-sal. Então, por isso vou compartilhar um pouquinho aqui do que eu aprendi tanto antes, né, sou engenheira de petróleo, com esse background de engenharia de poço, e também na SSM eu trabalhei muito aí na nova regulação do SGP, né, do Sistema de Gerenciamento de Integridade de Poços, que é o que eu vou compartilhar hoje com vocês. Tendo me apresentado. Renato, me confirma se vocês estão conseguindo ver os slides, por Tá favor. bom. Tá perfeito. Sim? Tá. Sim. Deixa eu só botar aqui. Peraí. Prontinho. Bom, então hoje vou aproveitar para compartilhar um pouco, né, dos desafios que a gente, como regulador, né, como ANP, tem observado da implementação do Sistema de Gerenciamento da Integridade de Poços, apelidado aí como SGP. Para essa apresentação, como é que eu organizei as ideias, né, para compartilhar meu conhecimento com vocês? Vou falar um pouquinho da resolução do SGP, bem básico, para a gente conseguir homogeneizar conhecimentos. Muita gente aqui já deve saber bastante desse regulamento, ou da parte de integridade de poços, ou de Well Integrity Management System, né, que é como esse tipo de regulamento é chamado lá fora. Vou dar alguns destaques, né, o que ele trouxe de novo em relação aos regulamentos que já existiam, né, no caso de poços só existia para abandono, e também alguns outros conceitos aí que vão ser importantes para a gente entender os desafios que a gente tem observado no mercado regulado, né, para a implementação real do SGP, né, do atendimento a essa nova regulação. Vou compartilhar com vocês também alguns benchmarks internacionais para mostrar que os problemas não são só nossos. Deixa eu só botar aqui a lista de pessoas para não ficarem me interrompendo quando entram. E alguém está com o microfone. Pessoal, fecha o microfone aí, por favor. Obrigada. E para mostrar que os problemas não são só nossos, eu vou fechar com algumas considerações finais e vou estar aberta a perguntas, tá bom? Então, para começar, vamos falar um pouquinho da resolução. Para quem não conhece, né, o SGP é o Regulamento Técnico de Segurança do Sistema de Gerenciamento de Integridade de Poços, que é o anexo, né, foi publicado a partir da resolução NP 46 de 2016. Essa resolução foi publicada no dia 3 de novembro, né, foi o final de 2016, coincidentemente junto com o meu aniversário. Juro que não foi premeditado, mas assim, foi muito árduo elaborar essa regulação, foram anos e anos, e foi um regulamento elaborado em conjunto com a indústria, tá? Então não foi só o processo de consulta e audiência pública, foram muitas idas e vindas, muitas discussões com o IBP, com a Bespetro, com diversos prestadores de serviço, consultores, para a gente chegar nessa regulação aí que foi muito baseada nas melhores práticas e nessa interação com a indústria. Coloquei aqui até uma dica, gente, de maneiras de olhar as regulações da ANP, sempre vão por esses atos oficiais, tá? Às vezes a gente coloca no Google e acaba indo por outros caminhos, mas por esses atos oficiais aqui a gente sempre tem garantia da resolução vigente, tá? Mostrando se ela já está revogada ou não,
com quais resoluções ela interage, então é bem importante. Mas fechando parênteses, o que é o SGIP? Então, o SGIP é o Sistema de Gerenciamento da Integridade de Poços, né? Ele foi estabelecido a partir da Resolução 46. É uma resolução baseada em performance, em sistema de gestão, né? Que é análogo ao arcabouço regulatório de segurança operacional da ANP. Tem algumas prescrições, mas a gente diz que ele é basicamente, assim, no geral, não prescritivo. Então, ele é baseado em gerenciamento de riscos e na integridade das barreiras de segurança nos poços, né? Ele também vem muito baseado no que a gente já vinha vendo, né, para o SGCO, que é para instalações marítimas de perfuração e produção, e também no regulamento mais recente de sistemas submarinos. Então, eles têm práticas de gestão análogas para qualquer tipo de instalação, gerenciamento de risco em qualquer tipo de instalação, e tem alguns requisitos técnicos bastante específicos para a integridade de poços. Ele tem 17 práticas, né? O que a gente considera aí mais específico para garantir a integridade de poços, as etapas do ciclo de vida, né? Que vai desde o projeto até o abandono do poço, quais são os requisitos, os elementos críticos de integridade de poços, né? Que passam a ser o que a gente vai aprender aqui como elementos dos conjuntos solidários de barreira, que o poço tem que ter no mínimo 2 em todas as suas etapas do ciclo de vida. Além disso, também temos a parte toda de integridade de poços, que é bastante específica, e, não menos importante, temos também uma prática que fala de toda a parte de planejamento e gerenciamento de emergências, né, de controle de poços bem específico. Né, e esse planejamento seria integrado à resposta à emergência de qualquer instalação que ela esteja conectada, mas aqui, no caso, é realmente para controle de poço. Bom, como eu falei, né, o SGIP ele faz parte do arcabouço regulatório de segurança operacional. Então, ele é análogo aos regulamentos que vieram antes dele, né? Ele é o mais recente. Vocês estão vendo o meu mouse? Estamos. Estão? Ótimo. Então, tá aqui, né? Ele é mais recente, ele serve tanto para poços terrestres quanto marítimos, e ele é análogo, né, na questão das práticas de gestão, como o SGSS, que é para os sistemas submarinos, o RTDT, que é para dutos terrestres, o de instalações terrestres em campos de produção, e o SGCO, que é o nosso primeiro, né, que é aplicável para instalações marítimas de produção e perfuração. Então, o que de fato é esse gerenciamento da integridade de poços? É o conjunto de ações, procedimentos, sistemáticas que tem como objetivo garantir a integridade do poço ao longo de todo o seu ciclo de vida, né? Então, como eu falei, ele vai do projeto até o abandono, passando pelas etapas de construção ou intervenção, que é quando você tem a sonda em cima do poço, né? E também da produção do poço, né? Seja ele para injeção, seja ele um poço especial, seja ele um poço para produção mesmo. O SGIP ele regula, né? Ele coloca todas as questões importantes para a garantia da integridade em todas as etapas do ciclo de vida do poço. E aí, colocando um outro exemplo onde o SGIP se baseou bastante, né, na sua elaboração, na NORSOC D10, né, que é um guia de melhor prática elaborado na indústria norueguesa, né, em consonância com os regulamentos do PSA. O WINS, né, o Well Integrity Management System, é a aplicação de soluções técnicas, operacionais, organizacionais para reduzir o risco de uma liberação descontrolada de fluidos da formação de reservatórios para a superfície, né, ou para zonas que não são de interesse ao longo de todo o ciclo de vida de um poço. Então, basicamente, o que queremos evitar são grandes acidentes. No caso de poço, essa liberação descontrolada de fluidos é uma liberação não intencional, né, de fluidos para o meio externo, ou entre zonas. Então, basicamente, né, antes, quando a gente estava elaborando esse GP, quando se discutia com as equipes técnicas, com a indústria, muito se fala em blowout na etapa de construção, né, do poço, quando a sonda está em cima. Mas, como podemos ver aqui com a fonte do Sintef, o blowout ele pode ocorrer nas diferentes etapas do ciclo de vida do poço. É realmente o total descontrole, né, do fluido de formações com potencial de fluir
para o meio externo. Então, por mais que a gente tenha mais casos de blowout durante a perfuração, ela pode ocorrer também nas etapas de completação e intervenção, tudo bem que a sonda também está em cima realizando alguma atividade no poço, mas também durante a produção ou até menos visto, né, que bom, durante o abandono também do poço, né, considerando o poço já abandonado. Então, qual a principal definição que o SGIP traz e que a gente não tinha ainda na regulação brasileira? É o conceito do conjunto solidário de barreiras, né? E essa definição de que todo poço, durante todas as etapas do ciclo de vida, tem que ter no mínimo 2 conjuntos solidários de barreira íntegros e independentes. E o conjunto solidário de barreira é o conjunto de um ou mais elementos com o objetivo de impedir esse fluxo não intencional de fluidos da formação para o meio externo, ou entre intervalos do poço, considerando todos os caminhos possíveis. Por isso que a gente chama de envelope mesmo, porque antes a gente já via na regulação internacional o conceito de barreiras, mas elas não tinham conceito de envelope em si. Elas não necessariamente estavam conectadas. Elas consideravam 2 caminhos possíveis, pela coluna do poço e pelos seus anulares. Mas agora a gente tem, com o SGIP, né, e com as regulações mais atuais no mundo, esse conceito de envelope, né, que no Brasil a gente chamou de conjunto solidário de barreiras. Então aqui, só para demonstrar o que eu estava comentando, né, antes a gente já tinha no mundo, né, no Brasil, a gente só tinha a portaria 25 de 2002, né, que era só da parte de abandono de poços, mas a gente não tinha nenhum regulamento que tratava de todas as etapas do ciclo de vida do poço, né. E, o que a gente já tinha, né, em APIs, em outros regulamentos, e inclusive nesse de abandono de poço, era evitar a a a subida do fluido, né, não intencional, descontrolada, por 2 meios, pela coluna ou pela anular A aqui. Você fazia barreiras independentes de acordo com a portaria 25/2002, que era bastante prescritiva. Com, o SGIP, né, englobando todas as etapas do ciclo de vida, inclusive o abandono, a gente passa a determinar pelo menos 2 elementos de barreira em cada caminho possível do fluido vir de maneira descontrolada do reservatório para o meio externo ou entre zonas, do poço, né, entre formações do poço. Então, para cada caminho, né, por dentro do poço, pelo anular, seja anular A ou anular B, ou também considerando a formação geológica, a gente tem que ter no mínimo 2 conjuntos solidários de barreira. 2 barreiras para impedir esse influxo, né. Então, o que que o gerenciamento de integridade de poços, o que que o SGIP trouxe de destaque? Para a gente poder entender um pouco dos desafios que a indústria, que a gente observou na indústria. Primeiro, esse conceito de conjunto solidário de barreira. Aqui na esquerda a gente tem, né, você vê tanto a litologia, porque a rocha, né, a formação geológica, ela deve ser considerada um dos elementos de conjunto solidário de barreira, e nesse caso, né, ela tem que ser uma rocha selante, impermeável, que aqui, né, no caso, para abandono permanente, ela tem que estar alinhada com um anular cimentado e testado, né, verificado, e também com o já famoso tampão de cimento, que também tem que ser verificado para ser considerado um conjunto solidário de barreira. E aqui a gente tem um tampão mecânico, anular cimentado também, uma formação selante que está acima do nosso reservatório, que nesse caso aqui está em amarelo. Tudo em azul é o conjunto solidário de barreira primário, e em vermelho é o nosso conjunto solidário de barreira secundário, né? Onde também considera uma formação selante, um anular cimentado, né, verificado, o revestimento, e aqui em cima também algum outro elemento da cabeça do poço. Mas o que a gente observou muito, né, que muitas vezes, com a vinda do SGIP, muitos se importavam só com o desenho, né, com as 2 barreiras, com o conjunto solidário de barreira primário e secundário. Quando na verdade, para ser considerado um elemento de um desses 2 conjuntos, o elemento tem que ser verificado. E aí, na verdade, para ele ser verificado, ele pode ser por confirmação ou por teste.
preferencialmente sempre teste negativo, porque aí é um teste na direção do fluido, né? Do caminho do fluido, que a gente está tentando controlar e impedir. Então, aqui é só um exemplo, né, dos elementos de conjunto solidário de barreira, que é considerado para o conjunto solidário de barreira primário e secundário, com as suas verificações, para ser considerado o elemento do conjunto solidário de barreira, e também para seus posteriores monitoramentos, em caso aí de poço em produção ou em abandono temporário. Então, isso é bem importante. Muitas vezes a gente, assim que o SGP foi publicado, a gente recebia muitos esquemáticos de poço, né, com os conjuntos solidários de barreira primário e secundário identificados no desenho em si, mas quando você ia olhar realmente a documentação, você via que era só o desenho, porque nenhum daqueles elementos tinham sido de fato verificados, ou por confirmação, que é acompanhamento do parâmetro operacional, né, para estabelecimento, por exemplo, de um anular cimentado, ou por teste, principalmente teste negativo. Então, teste de pressão, né? Então, a gente falava, não é só desenho esquemático que a gente quer realmente que você esteja comprovando que está seguindo o regulamento em si com o estabelecimento de 2 conjuntos solidários de barreira íntegros e independentes, né? E para isso, cada elemento tem que ser verificado de acordo com a melhor prática, né? No caso aqui, eu estou botando o exemplo da Norsoc. Mariana, Oi, você pode voltar na anterior? posso. Por exemplo, aqui no fundo, né? Abaixo da área de canhoneio, aonde que estão exatamente os dois conjuntos solidários? Aqui, em amarelo, está um exemplo de reservatório canhoneado. O primeiro conjunto solidário de barreira está aqui, em azul, né? Com a formação selante, o anular cimentado e um packer, tampão mecânico, por exemplo. E aqui, em vermelho, seria o secundário, né? O desenho aqui não está mostrando o último elemento aqui que fecha o caminho, mas vai ter algum outro elemento aqui também que vai estar em vermelho, né? Então, para um fluido sair desse reservatório em amarelo, ele vai passar por um elemento em azul, que faz parte do conjunto solidário de barreira primário, e um elemento em vermelho, que representa o conjunto solidário de barreira secundário. E pela rocha seria a cimentação. Pela rocha, sim. Bom, tem a própria formação, no caso aqui eu estou identificando 2 formações selantes, né, impermeáveis, mas aqui pensando pelo anular, né, por É, exemplo, está considerando esse revestimento com esse cimento, com esse anular cimentado verificado também. Ou pelos tá. parâmetros operacionais de descida desse cimento no anular, ou por teste mesmo. Ok. Ou, né, depende aí da melhor prática que é seguida. Na Norsoc, por exemplo, para cada elemento do conjunto solidário de barreira, a gente tem uma tabelinha de como se verifica com que frequência e com quais parâmetros para considerar esse cimento, esse revestimento cimentado, esse packer, um elemento do conjunto solidário de barreira. Tá bom, obrigado. Nada. Então, aqui mais um exemplo, né? Que acontece? Para cada formação com potencial de fluxo, você tem que, no mínimo, estabelecer 2 conjuntos solidários de barreira íntegros independentes para impedir esse fluxo não intencional para o meio externo ou entre zonas. E aí, não basta você identificar, né, seu conjunto solidário de barreira primário e secundário. Antes de tudo, é preciso identificar as formações com potencial de fluxo que foram atravessadas pelo poço. Muitas vezes, né, antigamente, só se identificava o reservatório. Quando, na verdade, quando você perfura um poço, muitas vezes você passou por outros reservatórios não comerciais, que são reservatórios, por exemplo, em outros poços, não nesse, e que você também precisa isolar, ou por aquíferos, né? Principalmente aquíferos com interesse comercial, industrial, né? No caso, principalmente de poços terrestres, eles também precisam ser isolados. Então, antes de tudo, para você garantir que você tem 2 CSBs isolando cada formação com potencial de fluxo, você precisa identificar as formações com potencial de fluxo atravessadas pelo seu poço, não só o reservatório de hidrocarbonetos. Então, aqui a gente tem até um exemplo, uma foto que eu coloquei de um poço em São Paulo, que foi cedido há muitos anos atrás, e ele atravessava uma zona, né, de água termal, e ele começou a ser utilizado por um parque, inclusive saiu até no Fantástico e tudo mais.
Bom, a ANP, Petrobras, todo mundo teve que responder por esse poço que começou a vazar essa água, né, quente para a superfície, para outras zonas, causando alguns impactos ambientais. Então, é um exemplo de que a gente realmente tem que identificar todas as formações com potencial de fluir para a superfície, né, ou entre zonas antes não conectadas, né, passaram a ser conectadas pelo poço, para elas poderem ser isoladas pelo que a gente está chamando de conjunto solidário de barreira. Outro conceito que o SGIP trouxe foi realmente a determinação de poços de alívio. Acabou que aqui essa foto ficou em cima, mas a gente, no caso, né, para poços críticos, o SGIP determinou o planejamento de poços de alívio, né, que se ocorrer algum descontrole do poço, a gente tem aí pelo menos 2 locações e um projeto básico para se perfurar poços de alívio e poder controlar esse poço que tem algum influxo não controlável, né, indo para a superfície. Além disso, foi também colocada a necessidade de se ter um sistema de capeamento, que a gente só tem 5, mais ou menos, no mundo inteiro. No Brasil, a gente tem um em Angra dos Reis, que os operadores mantêm aí sob contrato. E em caso de necessidade, como foi principalmente depois do caso de Macondo, né, em 2010, a gente coloca, no caso tem algum tipo de blowout, né, descontrole, é mais um equipamento de segurança no caso de emergência. Coloquei até aqui nos eventos mais conhecidos de blowout, a gente teve no Brasil os casos de enxova, no onshore a gente teve em Cancan, no Espírito Santo, o mais conhecido da nossa indústria é Macondo, e no Brasil o SGIP basicamente foi motivado, né, para se ter também um regulamento específico para o gerenciamento de integridade de poços a partir do underground blowout de Frade. Outro destaque, né, que eu queria dar aqui, compartilhar com vocês em relação ao SGIP é a definição do abandono permanente e abandono temporário, principalmente com esse novo conceito de abandono temporário monitorado ou não monitorado. Então, antes, com a Portaria 25 de 2002, só tínhamos o conceito de abandono permanente ou temporário. Era bastante prescritivo, né? Se falava quantos metros tinha que ter cada tampão, acima de quais equipamentos, né? Quantos metros acima da formação do reservatório. E o SGIP tirou essas prescrições, né, de comprimento, de exatamente onde deve ser instalado cada conjunto solidário de barreira, mas ele trouxe um novo conceito, né? Ele deixou esses conceitos de comprimento, de instalação para as melhores práticas, mas trouxe uma nova determinação do abandono temporário não monitorado ou monitorado, com exigências distintas. Então, primeiro, o temporário, né? O temporário ele trouxe a definição de com monitoramento ou sem monitoramento. Com monitoramento, que é diferente de inspeção visual. A inspeção visual, né, é só a ida de, por exemplo, no caso marítimo, ROV, ou no caso terrestre, uma pessoa com determinada frequência verificar se está existindo algum tipo de vazamento. Agora, monitoramento não. Monitoramento é realmente acompanhar a evolução de certos parâmetros, geralmente pressão e temperatura do poço, dos seus diferentes elementos dos conjuntos solidários de barreira. Para o poço ser considerado em abandono temporário monitorado, ele tem que ter um programa de monitoramento prévio também. Não é somente declarar que ele é um poço em abandono temporário monitorado. Ele tem que ter um programa para se saber quais parâmetros estão sendo monitorados, né? Qual é a evolução deles e com que frequência eles estão sendo monitorados. Já que eles estão sendo monitorados, eles podem ficar nessa condição de abandono temporário sem nenhum prazo. Contudo, entretanto, os sem monitoramentos com o SGIP passaram a ter um prazo máximo para estarem nessa condição de abandono temporário, um prazo máximo de 3 anos não prorrogáveis. Isso porque, ao longo do tempo, pessoal, a gente passou a ter um passivo muito grande de poços em abandono temporário, que não estavam com seus conjuntos solidários de barreira permanentes, né, reconstituídos, né, para ser o mais próximo possível das condições daquela formação geológica antes de se ter o poço, por período prolongado. E essas barreiras, quando não permanentes, elas podem se degradar. E a gente começa a ter, infelizmente, pequenos vazamentos, que podem se tornar grandes vazamentos. E que ninguém está olhando, ninguém está vendo, né?
quando esses poços não estão sendo monitorados. Então, se abandono temporário sem monitoramento, né, o abandono temporário, já pelo próprio nome se vê uma intenção de retornar ao poço, o prazo máximo que a gente estabeleceu, né, seguindo aí melhores práticas internacionais, nós não inventamos isso no Brasil, o prazo máximo foi de 3 anos. Porém, contudo, entretanto, no caso de estabelecimento de CSBs permanentes mesmo, ou seja, onde se declara um abandono temporário, mas com características de um abandono permanente, aí ele se torna sem prazo também, né, ele pode ficar sem nenhum tipo de monitoramento. Você Então, só podia, para Mariana, você podia explicar um pouco melhor, porque como pode ser um abandono temporário permanente, com perfis de permanente? sim, abandono temporário é quando você tem intenção de retornar ao poço. Sim, E com perfil permanente é porque no SGP ele trouxe a definição de CSBs permanentes, onde você estabelece tampões de cimento ou alguma tecnologia análoga, né, e com testada e com a mesma confiabilidade do cimento de classe G que é usada há anos, onde esse tampão de cimento ele segue as melhores práticas e ele está alinhado ao seu anular cimentado e a sua formação selante. tá. Então, geralmente não se deixa assim para abandono temporário porque isso dificulta o retorno. Mas muitas vezes, quando é exploratório offshore, onde isso é muito caro para retornar aquele poço, já se deixa com as características de abandono permanente, porque se aí não, né, por mudanças aí no preço do barril ou por alguma outra questão, não se tiver a opção de voltar, ele já está abandonado permanentemente. Beleza, ficou claro, sim. Obrigado. Nada. Então, no abandono temporário, né, de novo, abandono temporário com monitoramento ou sem monitoramento. A gente vê aqui, né, em azul, uma formação selante, um anular bem cimentado, com um packer no anular, a coluna também aqui com um packer, né? E tudo em azul, o CSB primário. E em vermelho, o CSB secundário, onde a gente também tem uma formação selante, um anular bem cimentado, o revestimento e a cabeça do poço aqui também, né, com a válvula da árvore de Natal, como o CSB secundário, em vermelho. E aqui a gente tem um outro exemplo, né, onde temos duas formações com potencial de fluxo em amarelo e temos dois CSBs, o azul e vermelho para uma formação com potencial de fluxo e mais um azul e vermelho para formação com potencial de fluxo mais rasa. Em um dos casos, esses elementos, né, estão sendo monitorados, tem um programa de monitoramento com que parâmetros está sendo acompanhado, para verificar se tem alguma mudança, né, de forma que se perceba alguma falha de um desses elementos, antes de qualquer vazamento, né. E isso, né, como eu falei, tem que ter um programa antes de se colocar esse poço como abandono temporário com monitoramento. Já esse outro está sem seus elementos de conjunto solidário de barreira, tanto primário quanto secundário, monitorados, mas ele tem esse prazo máximo de 3 anos para ser abandonado permanentemente ou para retornar à produção. E de novo, né, se ele é sem prazo, é porque ele está com CSBs permanentes, que são impermeáveis a fluidos, não vão deteriorar ao longo do tempo, são resistentes, têm propriedade mecânica adequada, garantem a integridade e estão aí em aderência aos revestimentos e às formações que estão nas suas laterais. Agora o permanente, né, o permanente ele é diferente, porque os CSBs eles estão necessariamente alinhados, então você tem um tampão de cimento com comprimento adequado, com seu anular cimentado e com a sua formação selante, tudo na mesma linha, tanto o primário quanto o secundário. E no caso do abandono permanente também, a gente tem que qualquer arrasamento onde se corta, né, a cabeça do poço à altura do assoalho marinho ou do fundo do antepoço, no caso de terrestre, a gente tem que colocar um tampão de superfície. No caso de terrestre, é basicamente para ninguém cair, né, e no caso de marítimo, pessoal, com
com a regulação de descomissionamento, se estabeleceu que abaixo de 100 metros de lâmina d'água, os poços marítimos também têm que ser arrasados, para não dificultar outros usos, né, do meio marítimo. Então, nesses casos de arrasamento, temos que colocar tampão de superfície. E isso, no caso de tampão de superfície, também temos aí determinações das melhores práticas para o comprimento que deve ser colocado. Mas, basicamente, em termos de segurança operacional, evitar grandes acidentes, não se tem essa determinação de tampão de superfície, porque basicamente você manutenindo, né, mantendo aí a cabeça do poço, qualquer vazamento é mais fácil se reconectar com equipamentos para controle de poço. Então, para a segurança em si, não precisa, só para terra mesmo, né, para ninguém cair. Temos aí casos, por exemplo, na Espanha, de pessoas que morreram caindo em poços. A gente tem que lembrar que em terra o desenvolvimento continua e cidades, piscinas, construções podem começar a aparecer em locações que antes eram vistas como remotas, né? E só tinha esse poço. Então, por isso, realmente, para terra, por segurança, se precisa isolar. Mas para mar, a gente, em termos de segurança, entende até que se manter é mais fácil para retornar ao poço. A retirada é realmente somente por questões de outros usos do ambiente marinho em lâminas d'água menor que 100 metros. Você queria falar alguma coisa, Renato? Porque eu ouvi o microfone da Brisco. Não, não. Não? Tá bom. Então, basicamente, pessoal, com esses destaques que o SGP trouxe, a gente percebeu que a retirada de algumas exigências bem prescritivas, como, por exemplo, para o abandono, motivou que a nossa indústria brasileira elaborasse guias de melhores práticas para recomendação, né, para explicar melhor o que o SGP deixou baseado em gestão e deixou a critério aí das melhores práticas que podem ser utilizadas, inclusive as internacionais. Então, no caso, o IBP se organizou para estabelecer, hoje já tem 2 guias publicados, os de diretrizes para abandono de poços, que é basicamente para abandono permanente, temporário. Então, aquelas tabelas que você pode achar na NORSOC ou em outros regulamentos, como o Oil and Gas UK, você também tem o IBP fazendo uma pesquisa aí e determinando como verificar cada partezinha do poço para ser considerado um elemento do conjunto solidário de barreira. Eles também publicaram mais recentemente diretrizes para monitoramento em abandono temporário. Então, para essa questão de ser abandono temporário monitorado ou não monitorado, como fazer esse programa de monitoramento, o que difere inspeção visual de monitoramento, também tem um caderno de boas práticas publicado pelo IBP. Mas, assim, esses não são os únicos, é só uma versão brasileira de guias de melhores práticas que temos em outros lugares do mundo que podem ser utilizadas, como nós utilizamos até para revisão bibliográfica da própria publicação do SGIP. Então, aqui só para se ter uma ideia, né, inclusive, né, o Thiago já fez uma apresentação aqui, o Moura também, vocês muito bem sabem que o arcabouço regulatório de segurança operacional da ANP está em revisão. A gente está tentando, né, tornar mais fácil o entendimento do sistema de gerenciamento de integridade para qualquer instalação no SGCO, mantendo uma ideia de instalações específicas e eventuais elaborações de manuais para explicar um pouco melhor esses regulamentos que são baseados em gestão e considerando, né, também esses guias e melhores práticas que podem ser publicadas também por associações no Brasil, como a gente já tem no mundo. E tivemos muitos outros destaques, gente. Podia ficar aqui horas falando de outros conceitos, né, que veio aí com essa SGIP, que a gente percebeu a necessidade quando comparado com os outros regulamentos de segurança operacional da ANP. Então, a gente trouxe a definição de operador do contrato. Então, diferentemente do SGCO, que é para instalações marítimas de perfuração e produção, a gente percebeu que o gerenciamento de integridade de poços fica com o operador mesmo, né? Que no caso aí dos contratos de concessão a gente chama de concessionário. É ele que gerencia em qualquer etapa do ciclo de vida, independente da instalação estar acima do poço ou não. Então, o operador da instalação, famoso aí no SGCO, para o SGIP, né, para a integridade de poços, ela foi mais uma contratada, junto com as empresas de serviço,
com as consultorias e tudo mais. Então, o operador de instalação é contratado e a gente trouxe a responsabilidade para o operador do contrato, que é quem assina o contrato, inclusive com a ANP. Outro conceito que já era difundido mundialmente e faltava no Brasil era o Bridging Document, que aqui a gente na DSO, na Documentação de Segurança Operacional, chamava de matriz de correlação, mais ou menos, mas para sondas, né, a gente já tinha o papel do Bridging Document, que é basicamente, né, um gap analysis, uma junção aí dos procedimentos que vão ser utilizados para uma determinada atividade no poço, considerando os procedimentos do operador do contrato e do operador da instalação. Então, a gente já via isso, né, nas auditorias no Brasil, nas IOCs, né, nas multinacionais, mas a gente não via na Petrobras, por exemplo. Então, a gente viu a necessidade de realmente colocar essa melhor prática no SGP, né, para exigir esse bridging document e não se ter dúvidas em qual procedimento deve ser seguido para cada prática de gestão dos nossos regulamentos de segurança operacional. Outra novidade que a gente trouxe também foi o conceito de fatores humanos e as habilidades não técnicas que foram aprendidas aí principalmente para as atividades de poço através dos cadernos da IOGP. Então, a gente não colocou só a necessidade de competências, né, e certificações necessárias para controle de poço, a IADC e WCF, né, velhas conhecidas de quem trabalha com poço, mas também toda essa parte não técnica que é necessária para a realização de projetos de poço, principalmente para as atividades realizadas em poços. Trouxemos também a definição de well handover, que é a passagem, né, de informações de poço entre etapas do ciclo de vida, né? A gente vê que nas companhias nós temos diferentes departamentos para gerenciar a parte de well design, de projeto, com a parte de perfuração e intervenção, com o departamento que cuida do poço na etapa de produção. Então, a gente viu que era importante deixar esse well handover, que também passou a ser muito útil na seção de direitos, né? São as informações necessárias para o gerenciamento da segurança, da integridade dos poços, que tem que ser passada não só entre departamentos no mesmo operador, mas também entre operadores, quando se tem alguma seção. O poço crítico também foi uma definição nova que foi trazida no regulamento para ajudar nesse gerenciamento baseado em risco, que é o fundamento básico aí do SGP. E o poço crítico ele considera não só parâmetros operacionais do poço, mas também a própria experiência da equipe, experiência da instalação para se fazer aquela construção de poço, ou a experiência da equipe de projetista, né, que está fazendo aquele poço que pode ser um poço tipo velho conhecido da Petrobras, mas não para um novo operador chegando no país. Além disso, também a geologia, né, para um operador, aquela área, aquele tipo de geologia é muito conhecido, já fizeram, sei lá, mais de 300 poços desse tipo naquela região, mas para um outro operador não. Então, o poço crítico ele avalia não só a questão dos parâmetros, mas também a experiência e o conhecimento da área. A definição de vida útil também, não se coloca a metodologia para se definir vida útil, mas assim, considera-se as melhores práticas também aí, mas coloca a vida útil como uma informação importante, integrante do well handover. E a gente vê como um conceito assim bem importante. Muitas vezes os operadores não têm facilidade de definir uma metodologia, mas que vem cada vez mais importante com a cessão de direitos, né, onde campos maduros estão sendo adquiridos por novos operadores, com a reutilização de poços para outros fins, inclusive fins além da indústria de óleo e gás. E também, né, para a gente lembrar que os poços eles são projetados com determinadas cargas para uma determinada vida útil. E além disso, né, as melhores práticas evoluem, são atualizadas. Então precisa se determinar uma vida útil para um poço para se poder estender a vida dela, caso seja necessário, né? Lembrar de todos os estudos que são necessários para essa extensão. E por último, e não menos importante, os outros destaques, né, que eu queria dividir aqui, é a questão do envelope operacional. Inclusive, nós temos 2 alertas de segurança no site da ANP de poços, e os 2
estão muito envolvidos com essa questão do envelope operacional, que é até que pressão, até que temperatura, cada elemento desse conjunto solidário de barreira pode trabalhar, né? Ele foi projetado até que patamar. Então, a gente vê aí muitos incidentes, principalmente na etapa de produção do poço, onde esses envelopes não foram bem definidos e nem tampouco observados, né, quando determinadas operações, como por exemplo de limpeza de hidrato, são realizadas no poço. E um outro destaque, assim, se eu pudesse resumir em relação ao SGIP, o que ele trouxe de bastante novidade foi a etapa de operação do poço, né, realmente a etapa de produção do poço. Por quê? Nas etapas de projeto, né, de well design ou de construção, intervenção do poço, onde a gente tem uma sonda em cima, a gente já observava e interagia nas auditorias com uma equipe bem especializada em poço, em integridade de poço. Mas não acontece o mesmo na etapa de produção. A questão de construção de poço, de projeto de poço, já era bem difundido também nas melhores práticas, com muitos guias, fora essa equipe dedicada, né, para esse objeto. Mas na operação, a gente não observava a função do engenheiro de integridade. Não se via esses envelopes operacionais, esse monitoramento do poço, dos parâmetros de integridade do poço, a questão da vida útil, o well handover, né, com realmente o registro de incidentes, de algumas informações relevantes para a segurança do poço na etapa de produção, que se parar para pensar, é a etapa mais longa de vida do poço, né? A gente tem contratos aí de 25 anos ou mais, de 30 anos, e a maior parte da vida do poço é na etapa de produção, que não estava sendo bem monitorada, gerenciada, de acordo com as melhores práticas. E como eu falei, para abandono, ao menos se tinha já um regulamento, né? Ele não estava atualizado, já estava obsoleto, mas já tinha uma resolução sobre isso, para garantir o mínimo de segurança. Então, a novidade mesmo foi para a etapa de operação, em que a gente observou que os operadores tiveram mais dificuldade de implementar o SGIP. Então, quais foram os desafios que a gente observou no mercado regulado? Vamos de exceção? Não, por favor, né? A adequação ao SGP é até onde? Até quando? Bom, basicamente, só para se ter um overview, né, a gente vê que a maior parte da nossa produção vem de poços do pré-sal, aí, de águas ultraprofundas. Então, são pequenos poços com uma produção altíssima, aí, na média de 21 mil barris de óleo equivalente por dia. No pós-sal, nós temos, pensando em poços marítimos, tá, pessoal? Que em terra, realmente, a gente tem muito mais poços. Esse número está errado. Na casa dos 1.000, né? Desculpa, tem um erro aí. Mas a produção no onshore é muito baixa, com muitos e muitos poços. E pós-sal, no caso marítimo, a gente tem 300 e poucos poços, né? Mas com uma produção de 2.000 barris de óleo equivalente por dia. Então, basicamente, hoje nós temos um pouco mais de 30 mil poços perfurados no país. A maior parte deles, né, fechados. E aí, nesse desafio aí de poços em abandono temporário monitorados ou não, é um grande desafio que eu vou falar com vocês mais à frente. Mas a gente vê também, né, que há uma previsão de grande investimento em descomissionamento, sendo a maior parte desses 5 bilhões de dólares em custos de descomissionamento de 2021 a 2025 para abandono de poços, tá? E é isso. Bom, então a gente vê ao longo dos anos, últimos anos, uma queda das atividades de poços em geral, com exceção do abandono, que como reguladora esperamos aí que aumente, né, porque nós temos um passivo de poços em abandono temporário que precisam ser abandonados permanentemente, né, para não, no caso de não monitorado, não extrapolar aqueles 3 anos determinados em regulação e também nas melhores práticas. E a gente vê uma queda, né, pelo próprio preço do barril, enfim, outras questões norteadoras que fizeram com que as atividades, principalmente com sonda em cima do poço, né, fossem reduzidas, tanto para poços exploratórios quanto para poços de produção. Um pouquinho só.
Mariana, esse último slide, o que é PA? Desculpa, é abandono. P&A, é Plug and Abandonment. Ok, obrigado. Então, é perfuração, né, também em queda, principalmente para exploratório, intervenção em queda, completação e teste de formação, também em queda, e P&A, que é abandono permanente, tá? Plug Abandonment em inglês. Então, a gente vê que é uma tendência, né, que segue a questão do número de sondas no país, que já chegamos aí a ter 90 sondas marítimas, né, no país em 2012, pela própria questão, né, da queda das atividades, de crise e queda do barril, esse número de sondas foi decaindo, e nos últimos anos a gente está mantendo aí por volta de 30 sondas marítimas, né, considerando sondas móveis e aquelas também modulares que ficam em cima das plataformas fixas de produção. Então, basicamente, né, para a gente falar dos desafios principais que a gente observou após a publicação do SGIP. A primeira delas foi a integração do sistema de gerenciamento de integridade de poços com o sistema de gestão do operador, que é único, né? Principalmente para offshore, né, onde todos os operadores no Brasil já tinham que ter um sistema de gestão. A gente percebeu que muitos documentos foram gerados com a publicação do SGIP, mas esses documentos não conversavam bem com o sistema de gestão já existente no operador. Então, assim, tudo está conectado, né? Não só as práticas de gestão entre si do SGIP, mas também dessa instalação poço, né, com programas, políticas e procedimentos já existentes no sistema de gestão do operador. Além disso, também vimos, né, como um segundo desafio a questão da manutenção e inspeções de acordo com as melhores práticas. Aquilo que eu falei, né? Se desenhava os conjuntos solidários de barreira primário e secundário, e se falava, por exemplo, estou seguindo a NORSOC, se colocava a tabelinha quando se colocava, né? Mas se você olhava, se você observasse, né, como que na NORSOC estava estabelecida a frequência e o tipo de teste, tipo de verificação a ser realizado no elemento em cada elemento do conjunto solidário de barreira, isso não estava sendo bem seguido, né? Eles estavam apenas declarando, mas eram poços que eles estavam tentando tornar cada equipamento já instalado, poços já existentes, né, como conjunto solidário de barreira, mas sem ter seguido a verificação que torna cada elemento daquele um conjunto solidário de barreira, um envelope de segurança. Além disso, vimos outros casos onde operadores faziam um mix de melhores práticas. Então, pegavam parte da NORSOC, parte da Oil and Gas UK, parte do IBP, a depender de onde agradava mais e já estava estabelecido assim, né? Onde a gente entende que uma melhor prática, né, uma API, uma ISO, tem que ser considerada do início ao fim. Não é para um elemento do conjunto solidário de barreira eu sigo uma prática e para outra eu sigo outra. Não, né? Tem uma conexão, tem uma inteligência que conecta aquela melhor prática como um todo. Não podemos utilizar por conveniência cada parte de uma melhor prática. E também a questão da DHSV, né? Muitos poços existentes, quando o SGIP foi publicado, já se tinha praticamente 30 mil poços perfurados no país. Então, muitos deles surgentes, né? O SGP exige que para poços surgentes ou com influência de injetores tenha instalado uma DHSV como um dos elementos de conjunto solidário de barreira na etapa de produção. E muitos não tinham, né? Já essa DHSV instalada. Contudo, o SGIP fala para se gerenciar o risco. Então, existe a possibilidade de se ter tanto o CSB primário quanto o CSB secundário, passando, considerando o meio da coluna, né, passando pela árvore de Natal, que a gente chama de CSB compartilhado, e fazendo esse gerenciamento, né, como quando um elemento crítico está contingenciado. Mas muitos regulados não entendiam isso, né? Eles são by the book, eles leem e não conseguem entender que é um sistema de gerenciamento baseado em risco, onde tudo está interligado, onde se tem como gerenciar falhas, né, e contingenciar. Mas, enfim, esse foi um desafio também observado. Como eu falei, muitos faziam os desenhos, né, enviavam lá para a ANP os conjuntos solidários de barreira, mas
sem a devida tabela de verificação, né, e qual a melhor prática que estava sendo seguida para considerar cada elemento daquele num conjunto de unidades de barreira primário ou secundário. Desafio 3, né, foi a questão do well handover e a ausência de informações. De novo, né, SGB publicado, já tínhamos muitos poços perfurados no país, muitos muito antigos, inclusive pré-ANP, e quando a gente estabeleceu uma lista de informações necessárias para o gerenciamento da segurança dos poços, muitos operadores falaram, não tenho as informações. Agora, na seção de direitos também, né, a gente exige que o well handover seja passado de um operador para o outro. Eles falam, não tenho, e agora? Não tenho tudo. Mas, assim, não é o regulador que tem que gerenciar a falta de informações relevantes para a segurança, é o regulado. E, de novo, o regulamento de segurança operacional baseado em risco, né, ele está lá, previsto com todas as ferramentas, inclusive para a falta de certas informações. Então, a gente entende que esse levantamento, revisão, integração de dados tem que ser feito, tem que ser avaliado os riscos, avaliar a integridade do poço, né, fazer as verificações necessárias, atualização das documentações, implementar e acompanhar medidas corretivas e preventivas, igual é feito para qualquer instalação, e revisar tudo isso, né, de fazer o seu sistema de gestão rodar. Então, a gente vê que, por exemplo, algumas reclamações, né, do mercado regulado, de que não tem como saber a vida útil, fabricante e modelo, o estado de integridade de cada elemento do CSB, isso pode ser feito tanto no contato com os fabricantes de cada elemento desses conjuntos de barreira, com o fabricante da árvore de Natal e etc., como pode ser feita uma revisão também, uma verificação após a compra daquele ativo, né? No caso de cessão de direitos, muitas vezes o cessionário não consegue ter certos acessos, né, que a cedente não deixa enquanto a aprovação da cessão de direitos não ocorre, né, porque ela pode falhar no meio do caminho e algumas dessas informações eles consideram sigilosas. Então, o well handover, né, a gente fazendo uma comparação, é que nem um carro, né, um carro antigo. Na época não exigia airbag. É possível instalar agora ou não? Se não, ainda assim, é seguro andar com aquele carro? É a mesma coisa para o poço. O poço é surgente? Então, ele tem DHSV? Não. Na época não era exigência, então, já era um poço construído. É possível instalar agora? Ou dá para eu gerenciar esse poço, né, continuar produzindo ou tendo algum tipo de atividade nele, sem a DHSV, ainda assim é seguro? Como eu falei, né, o SGP ele permite o conjunto de áreas de barreira compartilhado, digamos que aqui não tivesse essa DHSV em azul, que faz parte do CSB primário, eu poderia estar passando tanto o CSB primário em azul pela árvore de Natal, quanto o secundário, porque na árvore de Natal nós temos algumas válvulas de redundância, né? Mas no caso, a árvore de Natal, por si só, ela seria um elemento do CSB compartilhado. E aí você tem que avaliar, todos os outros elementos do CSB estão íntegros, fazer análise de risco e aplicar as medidas de contingência, como se faz com elementos críticos em outros tipos de instalação. Pode fazer também, né, um aumento aí da frequência das inspeções, né, fazer outros tipos de ações aí, mais conservadoras para se manter a estanqueidade da árvore de Natal, que agora ela está compartilhada, né, ela faz tanto a barreira primária quanto a secundária, se algum vazamento ocorrer, pelo meio da coluna. A questão do monitoramento de poços, eh também foi um super desafio, né, tivemos aí, principalmente o maior operador do país, com um certo passivo de poços que estavam em abandono temporário, sem nenhum tipo de monitoramento por mais de 3 anos. Eh, e muitas vezes, né, o que a gente via, não só desse operador, mas todos os outros, uma confusão entre inspeção visual, que no caso de marítimo, a descida do ROV, e ver se já existe algum escape, com o monitoramento, porque o monitoramento é preventivo, é acompanhamento, né, realmente, dos elementos dos conjuntos solidários de barreira, para que previamente seja detectada alguma alteração e que não ocorra esse vazamento, que por uma inspeção visual, ela pode ser observada. Eh, então, a gente realmente tem que, verificar, né, o poço está conectado à plataforma, então tem como fazer um monitoramento mais fácil, né, onde se tem acesso à cabeça do poço, igual no onshore, ou não, o poço está desconectado?
Se o poço está desconectado da plataforma, como que eu posso fazer esse monitoramento? Precisaria aí realmente pesquisar novas tecnologias para se ter o monitoramento dos parâmetros importantes para determinar a integridade de cada elemento do conjunto solidário de barreira. E, de novo, né, frequência de monitoramento, a gente tem aí uma melhor prática publicada pelo IBP, mas não é a única melhor prática reconhecida pela ANP, né? Temos outras internacionais que podem ser utilizadas para se determinar uma frequência de monitoramento de cada elemento desse conjunto solidário de barreira, para não se ter um prazo máximo de 3 anos e poder manter o poço em abandono temporário por período mais alongado. E nessa questão dos passivos, né, aqueles operadores que demonstraram que não conseguiam atender a essa determinação do SGIP, a gente percebeu também uma necessidade do regulador estar, de novo, relembrando ao regulado que eles precisam, no mínimo, priorizar essa necessidade do abandono permanente desses poços ou do monitoramento de acordo com o risco. Né? Então, é realmente voltar aí nas documentações existentes do poço para se ter algum parâmetro de risco, né, e priorização dos abandonos permanentes pendentes de serem realizados ou monitoramentos. Bom, e por fim, mas não menos desafiador para o regulador, é a questão dos poços pré-NP e cedidos para água. Pessoal, antes da NP, muitos poços foram cedidos para outros usos. Como eu falei, teve um caso que apareceu, inclusive, no Fantástico, né, com um poço que foi cedido para um parque de água termal e começou a vazar. E também tivemos aí, principalmente no Nordeste, nos casos, claro, né, estou falando onshore, que foram cedidos para água. E, enfim, esse poço foi perfurado com o objetivo de conectar com zonas de hidrocarboneto. Então, a gente realmente precisa atender o SGIP do projeto ao abandono e torná-lo o mais próximo possível das condições de isolamento que se tinha antes de perfurar o poço. Então, essa é uma problemática que nós, como reguladores, temos aí um grande número para cuidar, né, para confirmar a segurança de uma integridade não só atual, mas para as gerações futuras, e que muito nos preocupa, né? Porque, como eu falei, os poços às vezes foram perfurados em zonas bem remotas, mas com o passar do tempo, essas áreas começaram a ser habitadas, né? Outras construções passaram por essas regiões. Benchmarks internacionais, passando rapidamente para a gente ver que o problema não é só aqui, né, no Brasil, né? A gente muitas vezes acha que é um problema de brasileiro, que só aqui que acontece, reclama, mas não é. Nós, da ANP, fazemos parte do International Regulators Forum, com reguladores marítimos de segurança operacional de 11 outros países. A gente colocou como um dos problem statements conjuntos, né, que foi um consenso aí entre esses 11 reguladores, a questão da integridade de poços para a prevenção de incidentes de descontrole de poço. Percebeu-se que precisa a indústria publicar guias para a questão de well design, né, para projetos de poços, tanto para a questão de pressão de poros quanto gradiente de fraturas e os riscos geológicos, porque cada operador segue uma metodologia e muitos incidentes, né, recentes ocorreram por previsão ou por uma overconfidence, como uma segurança exagerada, né, em previsões de pressão de poros e gradiente de fratura que foram erradas. Eles tiveram aí um kick, blowout, algum descontrole que se levou a algum incidente, inclusive um daqueles mais reconhecidos na indústria. Além disso, no Problem Statement, né, queremos traduzir esses guidelines, não é só publicar guidelines, é realmente implementá-los em projetos seguros e eficientes. E não menos importante, né, se viu que para a definição de envelopes operacionais na etapa de produção, isso já existem guias suficientes na indústria, mas não muito bem implementado. Esse desafio foi colocado pelo IRF para o IADC e para a IOGP. Eles já estão aí nos seus comitês estudando novos guidelines para a parte de well design, né, para essa previsão de pressão de poros e gradientes de fratura, para se ter uma maior padronização.
e, no fim, para se reduzir os eventos de descontrole de poço, né? Que é se evitar blowouts. Isso tudo está disponível no site do IRF, para quem não conhece, coloquei o caminho aqui também. Então, basicamente, né, nessa iniciativa do IRF, que foi alocada para a IOGP e para o IADC, estamos atuando no lado esquerdo do Boltai, né, na prevenção, tanto na previsão de gradiente de fraturas e de poros, pressão de poros, na parte de projeto de poço, que muitas vezes se dá um blowout lá mais na frente da vida útil do poço, e também para as operações de produção aí com determinação de envelope operacional, que eu já coloquei lá como um desafio, né, que foi observado por nós na indústria brasileira também. E outros problemas comuns falados por outros reguladores, como o BES nos Estados Unidos, NOPSEMA na Austrália, HSE no Reino Unido ou também na Dinamarca. A questão das infraestruturas órfãs, né? São esses poços pré-regulação ou poços de operadores que quebraram, bankrupt, né? Quebraram e deixaram aí não só poços, mas como outras instalações para serem abandonadas e descomissionadas. E aí, no caso do BES, por exemplo, eles estão sendo forçados a virar um operador e fazer a fase de descomissionamento e abandono de poços. Já pensou? Aqui na ANP não temos estrutura para isso. Realmente temos que nos organizar para que não tenhamos que fazer licitação, né, e virar operador. O know-how realmente está com a indústria regulada. Também vimos, né, na NOPSEMA, eles reclamando que lá os operadores estão tentando de tudo para justificar que poços que estão como abandono temporário, na verdade, estão abandonados permanentemente. Isso também acontece no Brasil. Também, né, o Oil and Gas UK está falando da questão do regulador virar operador e ter que assumir poços, né, que não foram devidamente abandonados. Isso é um problema, é importante a gente separar e ter garantias de que o mercado regulado é quem vai abandonar suas instalações. E, por último, mas não menos importante, né, na Dinamarca a gente já vê um movimento, né, para se ter o fim da extração de hidrocarbonetos a partir de 2050, e isso torna ainda mais a parte de abandono de poços e descomissionamento um tema importante por lá. Tanto para os operadores quanto para os reguladores, né? Então, não basta falar que a partir de 2050 não se tem mais uma atividade, porque temos diversas instalações, inclusive poços para abandonar. O IADC também, né, para 2021, colocou alguns pontos de preocupação. Eles colocaram a questão da resposta à emergência de sistemas submarinos como um todo, inclusive poços, e coloca que precisa conversar com o Brasil e México para a gente, inclusive, dar um apoio às operações, né, principalmente exploratórias, que estão ocorrendo no Suriname e Guiana. Eles colocam também a questão de compartilhamento de informações através de workshops. Isso é uma coisa que a ANP também já vem falando há muito tempo, né, de compartilhar boas práticas e também incidentes, né, problemas para todo mundo, para toda a indústria aprender conjuntamente. Eles colocam algumas outras questões, né, mais relacionadas à tecnologia, competências, e eles continuam fazendo também toda a parte de review, publicação de alertas e tal, para a questão de incidentes relativos a controle de poço. E por último, não menos importante, que é algo que a gente pode começar a ver aqui no Brasil, é a questão de falsificação de certificados, não só de controle de poço, né, que são exigidos pela nossa regulação e também pelas maiores práticas para algumas posições a bordo de sondas, como também a própria falsificação de certificação de vacina, né, que em outros países, no Brasil ainda não, estão sendo exigidos para os trabalhos a bordo. Bom, para eu finalizar aqui minha apresentação, vou deixar algumas considerações finais, né, se a gente vai ter esses poços permanentemente abandonados, não só para conceitos atuais, mas para sempre, para as gerações futuras, e falar um pouquinho também como é que poço se conecta com a transição energética. Bom, a ANP colocou no seu mapa estratégico 2021-2024
como objetivo, né, estimular atividades reguladas mais seguras e sustentáveis para contribuir para a redução das emissões dos gases de efeito estufa. E a gente entende que para essa transição energética, o arcabouço regulatório de segurança operacional já vem trazendo, fomentando, né, a questão das práticas seguras, inclusive com certa abertura, né, mas de forma bem atualizada com regulamentos internacionais, e a gente vem não só treinando nossa equipe, mas também nos atualizando com benchmarks e com a indústria regulada em relação a essas práticas seguras, né. Então a gente entende que já tem um arcabouço regulatório que favorece para esse objetivo estratégico. Além disso, a gente tem visto também na revisão das resoluções a introdução de ações sustentáveis que considerem esses conceitos de ESG e principalmente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que foi o caso da resolução 817 de 2020, né, do descomissionamento, que coloca isso também como um objetivo. Então a gente entende que a transição energética está vindo aí e que ainda com a exploração e produção de óleo e gás, a gente tem como atingir esse objetivo estratégico da ANP com a descarbonização e com uma transição energética mais fluida. E poço, gente. Poço pode continuar tendo um papel, integridade de poços, perdão, né? Gerenciamento da integridade de poços pode continuar tendo um papel muito, muito relevante quando a gente pensa na questão do CCS, né? Carbon Capture and Storage, o CCUS também, né? Carbon Capture Usage and Storage, onde poços que anteriormente foram utilizados para óleo e gás podem passar, né, em reservatórios depletados, podem passar a estocar CO2, emitido inclusive por outras indústrias. E para finalizar, no último slide, somente para alinhar com as prioridades da ANP e os desafios para a melhoria contínua que a gente colocou no relatório de segurança operacional 2020, né, como desafios para a melhoria contínua da indústria em 2021. A gente está aí com a revisão do arcabouço regulatório para melhorar essa interface e essa ideia de que existe um único sistema de gestão e como tudo está interligado, independente da instalação, nós estamos revisando o arcabouço regulatório, que a previsão é para publicação ano que vem. Estamos continuamente acompanhando, né, a segurança das instalações, principalmente no cenário da pandemia. Colocamos como desafio para a indústria, né, a melhoria da qualidade das auditorias internas. A gente entende que é uma ferramenta super importante, inclusive, para a integridade de poços, né, que as auditorias da própria indústria regulada seja boa e forte o bastante para detectar seus próprios desvios e procurações corretivas e preventivas, e fazer o sistema de gestão rodar. O mesmo para investigações de incidentes. A gente entende que o compartilhamento de informações a partir de investigações de incidentes bem feitas pode ser e é uma ferramenta muito positiva para a nossa indústria e que entendemos que está um pouco ainda carente disso. Por último não, né? Penúltimo, e bem, bem importante, porque é um desafio que a gente repetiu de anos anteriores, né, está a questão da extensão de vida e descomissionamento, isso inclui poços, né, você vê que a gente tem um passivo aí de poços para serem abandonados permanentemente ou para serem monitorados, temos dificuldades aí também na questão do gerenciamento de integridade de poços na seção de direitos, nessas possibilidades de reutilização de poços para outros fins, tanto em mar quanto em terra. E por último, que está alinhado aí com o plano estratégico da ANP, a gente tem o estabelecimento do ESG, né, do conceito ESG, e dos Objetivos Estratégicos de Desenvolvimento da ONU na exploração e produção. Então, só ressaltando que temos poços, principalmente, né, nessas 3 categorias, né, na revisão do arcabouço regulatório, que vai considerar a integração com o SGP, que o SGP precisa de auditorias internas melhor realizadas pelos regulados e também investigação de incidentes, e também, principalmente na etapa de abandono, né, e nos handovers, no caso de extensão de direitos e na extensão de vida útil, precisamos também de melhoria contínua e aí de muita evolução do mercado regulado brasileiro. E é isso que eu tinha para apresentar, acabei passando um pouquinho do tempo, mas estou aberta para perguntas. Obrigada.